Bíblia completa em um ano, dia 125, 2 Crônicas 22. Então, o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeorão. Assim, Acasias, filho de Jeorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por um ano. Sua mãe era Atália, neta de Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se reuniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou para Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Ninsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que os serviam e os matou. Então, os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles o trouxeram a Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. Quando Atália, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim, Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atália não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atália governava o país. 2 Crônicas 23. No 7º ano do reinado de Atália, o sacerdote Joiada decidiu agir, criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei, chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda nas portas. Outra terça parte irá ao palácio real, e a última terça parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então, os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair.
O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado do norte e ao redor do altar. Então, Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora. Puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois, ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram: Viva o rei! Quando Atalha ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna sagrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombetas, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam louvor numa grande celebração. Quando Atalha viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então, o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam um povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Deus tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro. Então, os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalha tinha sido morta. 2 Crônicas 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham um imposto anual para fazer o reparo no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalha haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que se fizesse uma caixa grande e a colocasse do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então, foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote a esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos.
O rei e Joiada entregavam o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e à joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito bem em Israel para Deus e seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Aserá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se pôs em pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz: Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então, os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: Que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para seu rei em Damasco tudo que haviam saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Por isso, o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade. Simeate. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás, muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Bíblia completa em um ano, final do dia 125.